Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta aqui após um pequeno hiato, começando o ano de 2026 e vamos voltar a ter a nossa programação de vídeos semanais. Então já aproveito antes de qualquer coisa deixar o agradecimento a você que está assistindo, curtindo, se inscrevendo no canal e o pedido de compartilhar com quem você acha que pode se interessar pelas histórias que a gente vai contando por aqui. Desejo a todos vocês um bom começo de ano e espero contar com a participação de vocês por aqui no canal ao longo desse 2026. Para começar o nosso primeiro vídeo do ano aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu imagino que você que está assistindo esse vídeo aqui deve ter pelo menos algum grau de interesse na história do futebol, na história do futebol alemão. Então eu te pergunto, você já procurou alguma coisa a respeito da história do Schalke 04? Nesse caso, eu imagino que você já deve ter se deparado com alguma notícia, texto, post, vídeo, dizendo que o Schalke foi ligado ao regime nazista e que foi beneficiado e favorecido pelo Partido Nazista de 1933 a 1945, ou até mesmo que o próprio Hitler era um torcedor do Schalke. Isso é verdade? Não. Bom, essa é a resposta resumida, mas eu te convido a continuar por aqui para a gente poder discutir isso com mais profundidade e também conhecermos um pouco mais sobre a origem desse clube tão popular e um dos mais importantes da história do futebol alemão. E dessa vez nós vamos fazer um pouco diferente. Nossa história vai ser dividida em duas partes. O primeiro vídeo agora hoje e um segundo vídeo na semana que vem, porque acho que senão um vídeo único ia ficar muito grande. Então, sem mais delongas, vamos partir para a nossa história. Meu nome é Ricardo, eu sou jornalista e pesquisador da história do futebol e sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal História do Futebol Alemão. A partir da Revolução Industrial, o planeta passou por uma série de transformações cujos reflexos nós ainda vivemos e que certamente estarão presentes pelos próximos séculos. Foram mudanças e revoluções sociais, políticas, econômicas, ambientais, demográficas, que alteraram completamente as relações humanas, tanto entre nós mesmos como com a própria natureza. E como não poderia deixar de ser, o futebol, como uma manifestação social que ele é, também teve a sua história moldada a partir dessas transformações radicais. A primeira e mais evidente está em sua própria origem como um esporte organizado, com as regras estabelecidas no final do século XIX. Essa codificação do futebol como um esporte com regras estabelecidas surge a partir de membros da burguesia, sobretudo aqueles ligados mais à juventude, que frequentavam os colégios particulares e tinham tanto a condição financeira quanto a disponibilidade de tempo para se dedicar a essas atividades esportivas. Mas como nós sabemos, eventualmente o futebol se popularizou e se tornou um esporte de massas, tanto no que diz respeito aos praticantes quanto aos seus espectadores. O futebol rapidamente ganhou seu espaço entre a imensa quantidade de antigos camponeses que eram expulsos do campo e migravam para cidades em busca de trabalho nas fábricas. E foi justamente sob as sombras dessas fábricas e em ruas estreitas que eles aprenderam a jogar futebol. A popularidade do esporte alcançaria níveis ainda maiores a partir das regulamentações e diminuições das jornadas de trabalho conquistadas por meio da luta operária nos primeiros anos do século XX. Isso dava aos trabalhadores o tempo necessário para poder se dedicar às atividades esportivas e até mesmo só se dedicar a acompanhar como espectador o futebol. Nos territórios alemães, assim como em todos os outros países, a Revolução Industrial causou grandes transformações demográficas com fluxos migratórios que moldariam a história do continente europeu de forma definitiva. Até as primeiras décadas do século XIX, a região do Vale do Ruhr, no que hoje é o estado da Renânia do Norte e Westfália, era uma área majoritariamente rural e com uma baixa densidade populacional. Historicamente, a região da Renânia foi palco de muitas batalhas e guerras ao longo dos séculos. Então, o crescimento populacional, levando em conta as guerras e as consequentes epidemias de fome, era muito lento. Isso mudou de forma radical a partir da descoberta na região de enormes reservas de carvão mineral,
a matéria-prima essencial para a nascente indústria. O acesso ao carvão e a produção de aço transformaram o Ruhr de uma área rural ao principal polo econômico do Reino da Prússia, com pequenas cidades passando por um crescimento populacional vertiginoso em poucas décadas. Em 1850, por volta de 13 mil pessoas trabalhavam diretamente com a atividade mineradora no Vale do Ruhr. Nesse momento, Schalke era uma pequena vila com um pouco mais de 400 habitantes. 2 décadas depois, já eram mais de 80 mil pessoas trabalhando na mineração. Na virada do século, cada vez mais trabalhadores eram necessários. Então, ondas migratórias de regiões como Prússia Oriental, Silésia e Polônia levaram milhares de famílias empobrecidas ao coração industrial do Império Alemão. Em 1900, Schalke já possuía 26 mil habitantes. E em 1903, a antiga vila foi incorporada à cidade de Gelsenkirchen, que já chegava à marca de 100 mil pessoas. Foi nessa cidade das Mil Chamas, como ela ficou conhecida por conta das labaredas que saíam constantemente das fábricas, que no dia 4 de maio de 1904, um grupo de 10 jovens aprendizes de mineradores fundou o Westfalia Schalke, que trajava as cores vermelho e amarelo. Sim, é curioso que as primeiras cores do Schalke são justamente a de 2 dos seus grandes rivais. Desses primeiros momentos de vida do Schalke, quase nenhum registro permanece, sejam fotos, anotações, documentos oficiais. Toda a história foi passada ao longo das gerações por meio da tradição oral, o que contribui para a criação de uma aura mítica ao redor das origens do clube. O mito do Schalke Markt é contado e cantado até hoje com orgulho pela torcida. Em uma de suas canções, a torcida do Schalke diz: "Você conhece o mito do Schalke Markt? A história que lá começou. O FC Schalke se tornou uma lenda, um amor que nunca acaba." O Schalke Markt, o mercado central da vila, é justamente onde ficava a sede do Schalke. O clube e a torcida também prestam reverências e homenagens às origens da cidade de Gelsenkirchen. Uma das estrofes do hino do clube diz: "Mil chamas pela noite nos trouxeram grande alegria. 1000 amigos que permanecem unidos, então o FC Schalke nunca acabará." Em novembro de 2025, a torcida do Schalke exibiu uma grande faixa no estádio, também lembrando da cidade das 1000 chamas, com um espetáculo pirotécnico em comemoração ao aniversário de Gelsenkirchen. Esse é um dos elementos fundadores da identidade do clube, que passou seus primeiros anos jogando em ligas independentes e não afiliadas a nenhuma federação local. A origem do Schalke era encarada com resistência pelas associações burguesas que relutavam em aceitar a filiação de um clube de origem operária e mineradora. Aqui é importante dizer que durante as primeiras décadas do século XX na Alemanha existiu uma divisão bem definida entre as associações e clubes esportivos fundadas por membros da burguesia e outras fundadas pelos operários. Havia campeonatos regionais e até mesmo nacionais distintos, organizados pelas federações de classe. Foi somente em 1912 que, ao fundir-se com o Turnverein Schalke, o Westfalia Schalke conseguiu a licença para participar das competições oficiais. No ano seguinte, o clube adotaria as cores azul e branco, que o caracterizam até hoje. Esses dois clubes se separaram e voltaram-se a fundir mais de uma vez nos anos seguintes, até que finalmente, em 1924, o departamento de futebol se desassocia definitivamente e segue de forma independente como Fußballclub Schalke 04, ou Clube de Futebol Schalke 04, em referência ao seu ano de fundação. A partir disso, começa uma ascensão significativa tanto esportiva quanto de torcida do clube. Em 1926, o Schalke sobe para a primeira divisão distrital e no ano seguinte não só é campeão distrital, como também é vice-campeão regional da Federação de Futebol da Alemanha Ocidental. Com isso, o Schalke se classifica pela primeira vez para disputar o campeonato alemão contra representantes das outras 7 federações regionais. O Schalke perdeu para o Munique 1860 logo nas oitavas de final, mas esse foi um primeiro indicativo do que viria a ser a era de ouro do clube. Nos 3 anos seguintes, o Schalke voltou a se classificar para disputar o campeonato alemão, sendo que em 1929 e em 1930 foi na condição de campeão regional. Com isso, a paixão e o fascínio pelo time aumentam,
e o Schalke começa a levar cada vez mais pessoas aos seus jogos, com públicos de 30 mil pessoas sendo comuns. Tornou-se então necessário a construção de um novo estádio para acomodar a torcida que só crescia a partir dos sucessos do clube e do próprio crescimento da cidade. Em 1928, o clube inaugurou o Glückauf-Kampfbahn, construído em um terreno arrendado de uma empresa de mineração de carvão. A construção contou com o apoio financeiro da municipalidade e, em retribuição, o Schalke adotou o nome da cidade, tornando-se o Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04, que é o seu nome oficial até hoje. Glück auf é uma saudação tradicional entre os mineradores alemães. A sua tradução literal seria sorte para cima, e ela expressa o desejo de sucesso na mineração e um retorno seguro à superfície. A escolha dessa saudação como nome do estádio é mais uma amostra da forte ligação que o clube tinha com a comunidade dos trabalhadores das minas de carvão na região. Já Kampfbahn tem como tradução literal pista de combate, pista de luta, mas na verdade o seu significado mesmo é de uma instalação poliesportiva, especialmente com uma pista de atletismo. Mas o Schalke ainda enfrentaria uma grave crise antes dos seus maiores sucessos esportivos. Em agosto de 1930, a Federação de Futebol da Alemanha Ocidental baniu 14 jogadores do Schalke sob a acusação de receberem pagamentos para jogar e com isso violarem a regra do amadorismo imposta pelas federações. Nesse momento, Gelsenkirchen sofria uma grave recessão econômica e quase 2/3 da população da cidade estava desempregada. O pagamento vindo dos clubes, que arrecadavam cada vez mais com a venda dos ingressos, era, na maior parte das vezes, o único sustento financeiro que os jogadores possuíam. O ideal do amadorismo, baseado numa suposta pureza do esporte, na verdade, só beneficiava os membros da burguesia que já possuíam renda e tempo livre o suficiente para se dedicar ao futebol ou a outros esportes como uma atividade meramente recreativa. Para quem vinha da classe trabalhadora, o futebol era um emprego, ao qual eles dedicavam tempo e energia e reivindicavam, portanto, de forma justa, uma remuneração. Esse embate entre profissionalismo e amadorismo não ficou restrito à Alemanha, na verdade em todos os países passaram por esse tipo de disputa. Aqui no Brasil, esse caso sempre ficou muito nítido também, especialmente nesse período da década de 1930. Além disso, é pouquíssimo provável que somente os jogadores do Schalke recebessem remuneração por sua participação nos jogos, mas as punições mais severas couberam a eles. A reação, não apenas dos jogadores, dirigentes e torcedores, mas até mesmo dos clubes rivais que consideraram essa punição muito severa, foi tão grande que no ano seguinte a federação acabou readmitindo os jogadores que haviam sido banidos. De volta às competições oficiais, o Schalke, com um time formado quase que inteiramente por jogadores nascidos na cidade e que jogaram juntos desde a infância, se torna uma das principais potências do futebol alemão. O time tinha um estilo de jogo de passes rápidos e movimentação constante dos jogadores, algo que era bem inovador na época para o futebol alemão. Esse estilo de jogo ficou conhecido como Schalker Kreisel. Kreisel é peão em alemão, mas um termo que se usa mais aqui em português, aqui no Brasil, que acho que definiria bem isso, seria um carrossel. De 1933 a 1943, o Schalke venceu o campeonato regional 11 vezes consecutivas. Em 1934, o Schalke venceu por 2-1 o Nürnberg no Poststadion em Berlim e levantou pela primeira vez na sua história o troféu Victoria, troféu de campeão alemão. Ao todo foram 9 finais com 6 títulos, em 1934, 1935, 1937, 1939, 1940 e 1942. Em 1937, o Schalke também venceu a Copa da Alemanha, fazendo assim a primeira dobradinha da história do futebol alemão. Isso nos leva então às questões levantadas no início do vídeo. Quanto desse sucesso esportivo teria se dado devido a um favorecimento por parte do partido nazista ou interferência direta de Hitler, por exemplo? Bom, esses são pontos que precisam ser tratados de forma muito séria e de forma muito responsável. Por isso que a gente vai dedicar a segunda parte inteira
dessa nossa história aqui no próximo vídeo para debater esse assunto. Bom, até lá eu deixo aqui meu agradecimento a você que assistiu esse vídeo. Te convido a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar a sua curtida, deixe seu comentário também, caso tenha algum outro tema, algum outro interesse ou alguma dúvida que ficou a respeito desse vídeo, nós podemos conversar e te aguardo para o nosso próximo vídeo na semana que vem. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima.